Oi, meu nome é Emily e eu vou fazer agora a continuação do vídeo anterior que eu falei sobre guardar o coração. E eu contei um breve testemunho meu de como que essa palavra ela entrou no meu coração, né? E tem me incomodado a compartilhar com as outras pessoas, porque eu tenho visto que muitas pessoas estão passando também pelo mesmo processo que eu, nesse mundo onde tem tantas informações e tem afetado a gente. E nesse vídeo eu quero falar rapidamente duas coisas. O que é produzido em nós quando a gente não guarda o nosso coração? E vou encerrar o vídeo falando como que a gente deve guardar o nosso coração. Então, eu pontuei três coisinhas aqui que acontece com a gente quando a gente não guarda o nosso coração. Existem muitas coisas, mas eu pontuei três. A primeira é insatisfação. E no dicionário, insatisfação significa um sentimento de descontentamento, desprazer, desagrado. E é um sentimento que eu tenho ouvido muitas pessoas relatarem, o sentimento de insatisfação. Quando a gente olha para o que nós temos, seja o que for, filhos, marido, né, cônjuge, se for um homem que está me assistindo, a sua esposa, né, as roupas, a sua casa, onde você vive, o país que você vive, o clima do local que você vive, enfim. Nós temos vivido um mundo onde nós temos acesso à vida dos outros. Então, a vida do outro parece ter muito mais sentido, ser muito mais interessante, e a gente tem ficado insatisfeito com o que temos. E a Bíblia, ela apontou aqui alguns, tem vários versículos, mas eu quero botar aqui dois versículos. Está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz assim: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm. E o outro é 1 Timóteo 6,8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: o que tenho hoje é o suficiente para eu viver o hoje. Então a gente tem que viver o hoje, um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal, não é? Então viva o hoje, satisfeito com o que você conquistou hoje. Olhe um pouquinho para trás, veja como que era antes e como que está hoje. Muitas coisas você conquistou, muitas coisas que você pensava que não teria, conquistou, né? Outro sentimento que é produzido em nós é a comparação. Insatisfação e comparação são dois sentimentos, né, que eles andam muito juntos. Porque quando a gente está quando a gente se compara com o outro, a gente fica insatisfeito com a gente. E quando a gente não guarda o nosso coração, nós nos comparamos o tempo todo. As nossas conquistas, as nossas formações, a nossa família, tudo que eu já comentei antes. Então, produz em nós essa comparação. E eu anotei aqui alguns versículos também, mas quando a gente se compara com os outros, vou ler o que eu escrevi para eu não esquecer, mas quando a gente se compara com os outros, nós perdemos de vista quem nós somos, nossas características, nossos gostos, o que Deus nos chamou para ser. Cada um, Deus deu uma missão, um dom, uma habilidade. Então, quando a gente se compara com o outro, a gente se perde de nós mesmos, porque a gente quer igualar, aqui a gente quer ser igual ao outro, sendo que você tem as suas características, tem os dons que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu. Não se compare, não se compare. E um outro sentimento, que é um sentimento muito conhecido por todos, a ansiedade. Como tem aumentado a ansiedade nas pessoas, porque nós não temos guardado o nosso coração. Nós temos ficado tão expostos a tantas coisas, a tantas informações, a tantas oportunidades, que nós temos ficado cheios e produzindo em nós essa ansiedade de querer viver logo amanhã, de conquistar logo, de fazer a viagem tão sonhada, a conquistar aquele emprego tão desejado, terminar logo a faculdade, sendo que tudo vai passar. Então viva o hoje.
Guarda o seu coração, para que não venha produzindo esses sentimentos de ansiedade, de insatisfação e de comparação. E como devemos guardar o nosso coração? Como é que a gente guarda o coração, sabendo que não guardar o coração produz em nós tantos sentimentos ruins? Como que a gente guarda? Encha o seu coração da palavra de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Leia livros, né? Leia livros sobre assuntos que talvez você esteja vivenciando, que você precisa, talvez, um olhar de uma outra pessoa. Se encha da palavra de Deus, é o mais importante do que livros, a palavra de Deus. Leia todos os dias, nem que seja um versículo, mas todos os dias leia a palavra de Deus, pois é ela que vai te guiar, né? Ela vai te orientar. Ela tem resposta para tudo, mesmo que pareça que isso que você esteja passando não existe na Bíblia, porque não tinha isso alguns anos atrás, não sei, alguma coisa veio com rede social, não sei, mas pode ter certeza que tem. A Bíblia tem resposta para tudo, tem consolo para qualquer sofrimento. Então guarda o seu coração lendo a palavra dele, ouvindo pregação, ouvindo louvores durante o dia. Se proteja de tanta informação que vem do mundo e se guarde nele, né? Fique escondidinho no Senhor. Eu guardei aqui, botei aqui alguns versículos. Tudo que for verdadeiro, puro, honesto, justo, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. É um versículo muito conhecido. E eu gosto muito desse versículo. E também tem, assim, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E nesse mundo onde a gente tem tem informação para tudo, né? E a gente tem acesso a tudo. Guarda o seu coração, se proteja, encha ele da palavra de Deus. Que no meu próximo vídeo, depois, mais pra frente, não vai ser depois desse vídeo, não, porque eu tô nesse processo, né? Então, mas eu sinto muita diferença em mim de quando essa palavra entrou no meu coração e como depois, mesmo nas minhas limitações, mesmo algumas vezes não sendo tão constante como eu queria ser, já instalei Instagram, desinstalei Instagram, instalei e desinstalei várias vezes. No momento não estou tendo Instagram, porque eu vejo que me faz mal. Talvez não faça mal para você. Não se compare, guarda o seu coração. Também não queira usar a mesma regra que eu uso para medir a mim, medir a você. Não, mas a mim faz mal. Então é uma rede social que me faz mal. Mesmo nas minhas limitações, eu vejo muita mudança em mim. Muita coisa o Senhor tem mudado em mim. Por ouvir essa palavra que é guardar o coração. E eu espero que venha te abençoar. Eu quero compartilhar mais algumas coisas que o Senhor tem falado comigo. Quero compartilhar algumas coisas para ajudar vocês. Porque eu estou num processo de aprendizado em muitas coisas na minha vida. E quando a gente compartilha com o outro aquilo que nós estamos aprendendo com os nossos erros, com as nossas caídas, ajuda o outro, edifica o outro e talvez mostre para o outro que não é só ele que está passando por esse momento de estar assim perdido. Parece que as coisas não têm aí muito sentido, né? Mas tem outras pessoas também passando pelo mesmo processo. E nós vamos vencer, vamos guardar o nosso coração. Guarde o seu coração. É isso. Até a próxima. Um beijinho. Tchau.